irmãos. Hoje a gente vai falar sobre vida saudável e eu acho tão maravilhoso o Senhor, Ele é tão glorioso, né? Ele é tão perfeito nas nossas vidas, né? E eu adoro a vida dele, glorifico ao Senhor por tudo que ele tem sido conosco, né? Eu vou falar hoje sobre vida saudável e eu acho muito importante a gente cuidar do corpo, da alma, do espírito, em tudo aquilo que o Senhor tem e é por nós a cada dia, né? Eu compartilhei a minha tela aí, onde você pode ler Somos seres com corpo, alma e espírito. Eu tenho um pouquinho a pretensão de falar sobre uma vida saudável no corpo, mas eu entendo, eu aprendi dessa maneira com o Espírito Santo, que eu sou um holístico, como o pessoal fala, usam essa palavra por um sentido só, mas é uma palavra normal, holístico significa tudo junto. Então, somos corpo, alma e espírito, e cada uma parte do nosso ser, ele, ele alcança o outro, ele interage com o outro e ele interfere no outro. Então, se o meu espírito não está bem, ele interfere no corpo e na alma. Se a minha alma não está bem, ela interfere no meu corpo, no meu espírito. E se o meu corpo não está bem, ele interfere nas outras áreas da nossa vida, né? A nossa alma, ela interfere muito no nosso corpo. A nossa alma grita, o tempo todo ela grita. Se nós não estamos prestando atenção nela, ela grita e ela fala, e ela não nos deixa, muitas vezes, agir no nosso corpo direito. Eu consegui por outro banner, tá certinho? Deixa eu ver aqui. Consegui, né? Tá, beleza. Na nossa alma estão depositadas as nossas emoções. E essas emoções, elas ativam partes químicas dentro de nós. E com isso influenciam o nosso corpo. Então, muitas vezes, quando nós estamos fisicamente tendo certos tipos de atitude, como, por exemplo, você está lidando com uma pessoa, fazendo uma situação, resolvendo um problema, mesmo no seu trabalho, e a pessoa tem uma crise, começa a gritar, ela desrespeita os outros ao seu redor, a alma dela está gritando, e ela está pondo as emoções dela para fora, e ela está dizendo o que está acontecendo, alguma coisa que eu não estou gostando, e ela atrapalha todo o físico dela, porque aquelas reações químicas que a alma dela desencadeou no corpo faz com que ela tenha atitudes no físico que afetam os outros ao seu redor. E eu acho isso uma coisa que eu noto muito em mim e nos outros. Então, o que a pessoa que está ao redor, quando ela não está bem com ela própria, ela solta adrenalina, ela começa a gritar comigo, isso afeta o meu corpo, porque eu recebo aquele baque, afeta a minha alma, e no fim acaba afetando o meu espírito. Então, muitas vezes, vocês que estão me ouvindo, vocês estão passando por situações nas suas vidas. E nós estamos interligados. Então, o que está acontecendo, talvez, com a filhinha da minha amiga, onde ela tem medo por alguma coisa que aconteceu e ela demonstra isso na sua atitude física, não querendo ficar na aula, não conseguindo assimilar o que a professora está ensinando, isso é porque a alma dela não está bem. Então, está afetando o corpo, afetando a mente, que ela não consegue prestar atenção no que está acontecendo. E tudo isso afeta o nosso corpo, sim. Então, você está vendo aí o banner, por diversas vezes, Davi conversou com a sua alma. Então, quando eu pego aqui o Salmo 42, tão lindo e glorioso e maravilhoso, vou abrir aqui o Salmo 42 aí, você pode abrir o seu também, porque a Bíblia, ela é, como a gente tem um carro manual, né? Eu tenho mania de quando tem um carro novo, eu pego o manual e leio tudo. Eu gosto de ler, de aprender. Às vezes não tenho muito tempo, mas eu gosto. E a Bíblia, ela é o manual
do construtor. E Deus fez a Bíblia porque ela é um manual de como nós podemos conduzir as nossas vidas. Então, você está com qualquer problema no seu escapamento, no seu alinhamento, dentro de si, na sua alma, no seu corpo, a Bíblia ela é um manual que você consegue ler e saber o que está acontecendo com você e se corrigir. Então, no Salmo 42, no versículo 5, ele fala assim, deixa eu pegar ele aqui, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão preocupada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Então, aqui Davi estava conversando com a alma dele, e é interessante porque a palavra, quando você vê história sobre a vida desse moço, você não vê que ele esteve aos pés de Gamaliel, como o apóstolo Paulo, ou que ele esteve nos palácios tendo aula, como Moisés esteve na sua infância. Ele foi uma pessoa que, eu não sei como ele aprendeu a palavra, eu não sei o que o pai dele ensinou para ele, ou se o pai dele conviveu com ele. O que eu conheço da vida do Davi é alguma coisa histórica que o próprio povo dele, que eles escreviam a sua história, então existe um entendimento ali de que Davi nasceu ruivo, e que naquela época o ser ruivo era considerado como algo muito esquisito, como uma maldição. Então ele recebia bullying, né? Aonde ele estava, da família. Então o pai dele acabou colocando ele para cuidar das ovelhas, porque era um serviço à parte, onde ele ficava isolado e não convivia com outras pessoas. Também existe um entendimento de que ele não era filho dos outros irmãos da mesma mãe, e que talvez o pai dele tivesse tido alguma situação e ele era filho de outra pessoa. Então, ele era também rejeitado por aqueles irmãos. Existe esse histórico sobre a vida dele. E o interessante é que em todos esses problemas que ele tinha, ele não parava e ficava, eu sou um coitado, porque a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é da mãe deles, a culpa é de Deus porque eu nasci com cabelo vermelho. E é muito interessante, eu tenho pensado sobre isso, porque foi antes de ontem, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu nasci ruiva, e meu pai também era ruivo. Depois, com o crescimento, o cabelo dele escureceu. E o meu também escureceu, ficou um loiro escuro. E eu sei isso, né? E eu fui numa reunião onde havia mais 3 pessoas, e 2 dessas pessoas comentaram, sem querer, que elas nasceram também, eram ruivas quando crianças. E depois o cabelo mudou um pouco de cor. E eu achei muito engraçado, a gente deu muita risada ali, porque, poxa, que coisa interessante, né? Eu sou ruiva, meu pai era ruivo, esse senhor, essa senhora, 4 pessoas, muito engraçado. E quando eu saí de lá, eu tomei um Uber para voltar para casa. E eu, quando eu entrei no Uber, estou sentada assim, entrei no Uber, nem prestei atenção na pessoa que estava dirigindo, e o Espírito Santo falou assim para mim: olha, dá uma olhada nesse motorista. Daí eu olhei para ele assim, gente, o motorista era ruivo. Aí eu fiquei parada assim, aí eu pensei na hora, será que ele tinge o cabelo? Aí eu fiquei prestando atenção, ele não tinha 30 anos, eu olhei assim a sobrancelha dele, realmente também era, e a barba dele estava um pouco crescida, também era ruiva. Aí, né, o Espírito Santo fez aquele tic, tic, tic. Aí eu virei para ele e falei assim, moço, você é ruivo? Daí ele tomou um susto assim, me olhou, arregalou o olho e falou, sou, por quê? Eu falei, não, porque eu encontrei 2 pessoas que eram ruivas quando crianças, eu também era, e meu pai, e você é a 5ª pessoa. Aí ele parou assim, me olhou pelo retrovisor, né? E eu falei, você sabia que Davi era ruivo? E aí entramos numa conversa sobre o quanto Deus amava Davi, quantas pessoas eles podiam rejeitá-lo, e aí depois, né, Deus o fez assim. E ele ficou só me ouvindo, porque eu sou uma cliente, ele, tipo, o que eu vou responder para essa senhora? Ele teve que me ouvir. E eu aproveitei aquele momento para falar para ele quanto Deus o amava. Então, Davi aqui, com toda aquela rejeição que ele pode ter talvez sofrido naquele ambiente que ele vivia, ele foi capaz de conversar com ele próprio e falar assim: por que está triste a tua alma? Por que você está triste? Ele falou para ele mesmo. Por que você está tão perturbado? Espera em Deus. E aí,
você vê nesse banner que eu coloquei, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 textos de Salmos, nos quais Davi pergunta para a alma dele o que está acontecendo com ela. E ele sempre tem uma resposta boa. Mas por quê? Porque ele não estava conectado na, no que havia naquele momento, na cultura dele, onde o ser ruivo era algo ruim. Estava conectado, ele não estava conectado disso, ele não estava conectado no que existia dentro da sociedade naquele momento, onde se você tem um filho com uma mulher que não é aquela que é sua esposa, então aquele filho é bastardo. Hoje em dia não se usa mais essa palavra, ninguém fala mais bastardo, mas o bastardo é o filho que não é aquele que você está alinhado como Deus colocou no casamento. Embora essa palavra hoje não se use mais, mas dentro da palavra ela existe ainda. Então, ele era, assim, muito rejeitado, mas ele não deixou isso nortear a vida dele e nem o físico dele. Porque você vê que fala que ele era, que mesmo que ele era uma pessoa que se diz que ele era gentil, de aparência gentil, então ele não parecia tipo um Golias, ele não era um homem forte, como Saul, com a alma muito bonito, né, forte, com um ombro largo, mas ele era um homem mais mirrado, um pouco mais delicado, mais os ossos menores. Mesmo assim, ele não parou diante do urso, diante do leão, não parou diante do Golias. O irmão dele, mais velho, que era forte e bonito, parou, porque o profeta Samuel disse que ele era forte e bonito, o irmão mais velho de Davi. Mas ele parou diante do Golias, mas Davi não parou. Então, é uma pessoa que você tem que prestar atenção nela. Ele era ruivo, aquele dia eu pensei nisso tudo, poxa, se eu estou me sentindo pequena, se as lutas parecem maiores do que eu não vou pensar, olhar isso como um Golias, eu vou dizer assim, olha, meu Deus, dá uma olhada no tamanho do Golias. Não, Golias, você não sabe quem é meu Deus. Então, por diversas vezes, Davi conversou com a sua alma. E aí, as nossas ações, elas revelam como está a nossa alma. Isso quer dizer que, quando cometemos algum pecado, há uma contaminação na nossa alma. Então, o pecado, ele contamina a nossa alma e faz com que isso modifique os nossos pensamentos, afeta as pessoas que estão ao nosso redor e nos estraga. E Davi não deixava o pecado entrar na vida dele. Ele alinhava a sua alma com Deus. E quando você escuta Davi escutava as vozes, talvez, da alma dele, talvez de Deus, escutava as vozes dos demônios, mas ele decidia escutar a Deus. Porque se você pega o final do Salmo, ele escreve, ele sempre diz, esse Salmo, ele diz no final, direi a Deus, minha rocha. Ele dizia assim, depois no final, ele pega e fala, por que você está assim triste dentro de mim? Ele repete, ele diz assim, não, ponho a minha esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é meu Deus, meu Salvador. Então, ele acha uma saída em toda a situação que ele está, não, eu vou dizer para minha alma que está perturbada, ponha a sua esperança em Deus. Então, ele acha uma saída, não escutando demônios, não escutando seus próprios pensamentos, não escutando a sociedade, mas escutando a Deus. Né? Então, a ação dele de enfrentar o leão, de enfrentar o urso, de enfrentar o Golias, de enfrentar a própria sociedade, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes que os outros tinham com ele era uma atitude muito melhor. Então, ele não dava lugar para a ira. Né? Você pode ver aqui no outro banner, né? Na nossa alma também está a ira, a rejeição, o orgulho. Uma alma que não se edifica fica aprisionada. As tempestades da nossa alma impedem-nos de ouvir a Deus. Então, muitas vezes, se nós estamos dando lugar ao medo, se estamos dando lugar ao ódio, à ira, a ser agressivo, a gritar com as pessoas, a espernear, eu estou aqui nesse lugar, mas eu não queria estar. Muitas vezes Deus mandou você estar naquele lugar. Às vezes você estava fazendo uma coisa, vou fazer aquilo que é bom, que é meu, vou ganhar dinheiro assim, 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 vou cumprir aquilo que eu planejei para o meu dia. E Deus fala, larga tudo e vai na casa de fulana,
vai ajudar fulana, porque tem isso para você no dia de hoje. Então, você pega e vai, mas chega lá, você grita, você esperneia, mas você não vê que você está cumprindo o mandato do Senhor e você está ganhando um dinheiro não só para a terra, mas uma coroa no céu. A nossa vida não é só na terra, mas também é no céu. Então, não se deixe ficar aprisionado nos seus sentimentos ou só naquilo que você quer, que você pensa. Não, sabe? Você fica preso na sua justiça, isso também contamina a sua alma. Então, uma alma não curada, ela fere outras pessoas e ela atrapalha como a família está andando. Como que eu vou tratar com essa alma que não está curada? Davi arrumou um jeito, ele falava com Deus, sabe? A alma dele não era vazia, era cheia da presença do Senhor. E alguém comentou hoje do medo, e nós temos que ajudar as pessoas que estão com medo, orando por elas, dando carinho, dando amor. Se por acaso aquela aula está atrapalhando aquele nosso filhinho, se eu sou uma autoridade e é uma criança, eu vou tirar ela dessa aula por um tempo e vou estar com ela em outro lugar. Talvez uma, duas vezes que ela falte naquela aula, eu possa estar com ela nos momentos e o Senhor trazer cura para aquela criança naquele lugar. Então, muitas vezes, o ambiente que nós estamos não está bom, está afetando a nossa alma negativamente, então a gente sai, leva o nosso corpo para outro lugar, dá para ele uma outra coisa, para que ele seja curado. E a cura da nossa alma, você pode ver nesse outro banner, começa com uma decisão. Com a nossa alma curada, a nossa identidade é restaurada. Então, você vê Gideão, quando ele pediu para Deus dar para ele uma prova, ele estava preso no medo dele. Mas Deus foi lá e amorosamente ajudou a Gideão, né? Quando você vê Saul, ele é rejeitado, ele é orgulhoso, ele não busca o Senhor, ele acaba perdendo até o reino. Você vê Salomão, como que ele preenchia o vazio da vida dele? Ele preenchia com esposas, com mulheres, com sexo. O Acabe, como que ele preenchia a tristeza da alma dele? Com a passividade. E o Elias, ele até abandonou o que ele estava fazendo, porque você vê que quando Jezabel dá uma sentença para ele, ele vai embora para a caverna, de lá ele sai, já pega Eliseu, já passa tudo para Eliseu e já abandona o ministério dele. Não sei se você percebe isso, mas uma palavra de Jezabel, uma palavra atrapalhou a vida do Elias. Nós não podemos nos deixar atrapalhar desse jeito. E agora eu tenho um banner aqui que você está vendo, que ele mostra as fases da Lua. Né? Você tem a Terra aqui, você está vendo ele, né? Deixa eu ver se você está vendo. Tá. Você está vendo as fases da Lua ali, você vê a Terra no meio, né? Do seu lado direito está escrito Full Moon, que é a Lua cheia, do outro lado está escrito New Moon, que é a Lua nova. E eu vim aqui para falar sobre vida saudável no corpo. E por que eu falei tudo isso da alma? Não sei, porque talvez a sua alma não esteja bem. E ela afete o seu corpo. Então, se a sua alma não está bem, e você está procurando uma fuga, você pode estar como Salomão, procurando uma fuga nas mulheres, ou procurando uma fuga na comida. E aí você fica gordo, você engorda, sua barriga fica dilatada, fica cheio de gases. E aí eu pergunto para você, eu te mostrei aqui a lua cheia, desse lado aqui, não sei se você vê meu mouse, e do outro lado, na antípoda do lado oposto, a lua nova. São as duas luas que afetam o nosso corpo, o nosso intestino. E aí eu pergunto para você, eu falei de várias coisas da alma que afetam a sua maneira de se relacionar com o outro, e como que você acha uma solução através da Bíblia. E quando você está com, por exemplo, eu vou dizer, você tem uma dor abdominal, sempre acordo com minha barriga está doendo daqui, está doendo dali, tem uma cólica aqui, tenho gases, flatos, ou então tenho diarreia, ou está tudo preso, como a gente sabe que é uma palavra que se usava muito
não sei se hoje em dia eu não escuto mais, mas enfesado. Então, a pessoa que está com as suas fezes problemáticas faz com que ela fique irada e nervosa. Então, o problema no seu corpo afeta, o problema na sua alma afeta. Então, o seu corpo não está funcionando direito, você fica irado, afeta a sua alma. Ou se você tem um tipo de rejeição, afeta seu corpo porque o seu intestino fica preso. Então, você tem dor abdominal, você tem cólica, está com gases, está com diarreia, está constipado, tem náuseas no seu estômago, tem vômitos até, sente ânsia de vômito, então você está com falta de apetite, ou se você então acorda cansado já, sabe aquele dia que você acorda cansado, ou se sentindo fraco, inexplicavelmente se sentindo pesado, se sentindo mal, ou você vê que você está anêmico, você tem umas coceiras em alguns lugares do corpo esquisito, tudo isso é porque seu intestino está cheio de vermes. Ai, que coisa chata de falar. Realmente, se você tem tosse ou você está com falta de ar, também pode ser porque o seu intestino está cheio de vermes. E por que ele está cheio de vermes? Porque a minha alma está triste, e aí eu como muito, como coisas erradas, isso afeta o meu intestino, ele fica ruim, aí eu fico irado e ataco os outros. Nosso corpo é interligado, corpo, alma e espírito. E aí eu mostrei para você a lua cheia e a lua nova. Por quê? Porque na lua cheia é onde, como a gente antigamente falava, né? Que na lua cheia a mulher está pronta para gerar uma nova alma. Então, se a lua está cheia, leva minha querida para jantar fora, e aí, lá, que delícia. Na lua nova é onde os vermes eles estão se movimentando dentro do nosso corpo. E é o momento onde eles estão mais fragilizados. E é o momento onde eles estão menos influenciando a nossa alma, o nosso corpo. Quando Deus dá que o início do mês, o calendário dele é na lua nova, é porque naquele momento você tem que fazer uma refeição agradável, se juntar com seus amados e fazer uma adoração ao Senhor. Você está mais propício a se encontrar com Deus, porque as coisas ruins que andam dentro do seu corpo, elas estão menos ativas. A Bíblia é perfeita, até para cuidar do nosso corpo. Então, como que você trabalha destruindo esses vermes que fazem mal para o seu intestino e para o seu corpo e também podem afetar a sua alma e fazer com que você fique irado e haja de uma maneira pior com o seu contemporâneo. Existem maneiras, remédios, você pode ir no médico e pedir para ele te dar uma desparasitização. Aí ele vai dizer para você tomar certo remédio na lua cheia, uns dias antes, para matar os vermes quando eles estão copulando. Aí você pega quando eles estão juntos, ativos, fazendo prestando atenção em outra coisa, e os bebês que estão nascendo dali, para que quando você chegue na lua nova, você esteja com menos quantidade de vermes e mais pronto no seu pensamento para adorar a Deus junto com a sua família, menos enfesado para tratar o seu próximo melhor. Deus é perfeito. E aí você pode falar assim, o que eu posso fazer para diminuir a quantidade de vermes no seu corpo? Você pode pôr cravo na sua comida, mastigar cravo. Você já andou com cravo na bolsa? Nas suas coisas? Anda com um pouquinho de cravo, põe num potinho e mastiga, chupa ele durante o dia. Ele ajuda a matar esses vermes nocivos que estão no seu intestino. Eu também posso usar azeite de oliva fresco, bom, aquele de alta qualidade, que ele ajuda também a destruir esses parasitas ruins no seu intestino, e com isso você fica menos irado e você trata melhor seu próximo, sua família. Você também pode fazer um caldo de ossos, que também ajuda a destruir esses vermes nocivos a você. E você pode também procurar um médico e tomar os remédios certos na lua cheia, e depois na lua nova você pode tomar ivermectina, que é um complemento desse tratamento que você fez na lua cheia. Deus é tão glorioso, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, que a palavra de Deus, as leis que Ele nos deu dentro da Bíblia, eles podem ajudar o nosso corpo e até o nosso relacionamento
emocional com aqueles que estão ao nosso redor. Então, para a sua vida saudável, eu te dou um conselho, eu te aconselho fortemente que você estude a palavra, aplique na sua vida. E também vá ao médico e faça uma desparasitização, para que todo o seu corpo seja saudável e também seus relacionamentos sejam saudáveis e até o seu the mood, o seu, a, nossa, como é que fala the mood em português? O seu humor durante o dia seja melhor no tratamento com as pessoas. E se você está bem na sua alma, também facilita você se relacionar com Deus. Se coloque na presença do Senhor. E eu quero terminar aqui, lendo aqui um salmo. Foi falado hoje a respeito de uma oração, foi tão lindo, porque eu estava pensando nessas orações. Falei, nossa, essas orações que a apóstola Mara deixou, eu vou fazê-las no dia de hoje. Porque eu não passei bem antes de ontem, falei, acho que eu estou meio triste, será que eu tenho que fazer uma desparatização? Ou será que eu tenho que pedir perdão dos meus pecados? Eu fiquei me colocando nessa posição. Eu queria finalizar orando com você. O Salmo 91, eu sei que ele é muito conhecido, mas não é porque ele é muito conhecido que ele é menos importante. Então, eu queria terminar com você fazendo essa oração, que está no Salmo 91. Aí você, então, fecha seus olhos, se coloque perante o Senhor e apresente-se diante do Senhor, colocando na primeira pessoa e apresentando a sua família. Vamos orar? Nós, eu e a minha família, habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso. E dizemos ao Senhor: Deus, tu és o meu refúgio da minha família, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus. Eu digo em nome de Jesus, nós confiamos em ti. Senhor, nos livra, Pai, do laço do passarinheiro, nos livra do veneno mortal, mesmo que hajam, Senhor, contaminações na comida, nos céus, nos ares, nos livra desses venenos, Pai. Nos cobre com as suas penas, como uma galinha guarda os seus pintainhos, nos guarda, Pai, debaixo das suas penas, e nos coloca seguro, e ficamos refugiados, nós e a nossa família. Obrigada, Senhor, porque a tua fidelidade é um escudo. Então, a tua fidelidade no dia de hoje, ela protege daquilo que Satanás combinou de me atacar, daquilo que o mundo tem de contaminação na comida, Senhor. A tua fidelidade é um escudo protetor. E em nome de Jesus, nós dizemos que nós, as nossas famílias, essa bebezinha que falaram, sim, Senhor, nós não teremos medo. Todo espírito de paúra fora de nós, das nossas famílias, em nome de Jesus. Toda flecha que o inimigo lança para atrapalhar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, seja destruída, Senhor, por esse escudo que é a tua presença, o teu amor em nós. Nem a peste, nenhum tipo de peste que se move nos ares, nas águas, nas comidas, não vai nos alcançar. Nem nada que se move durante a noite vai alcançar as nossas vidas. Nada que devasta no meio-dia vai nos alcançar. Nós determinamos que 1.000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós, nem a nossa família seremos atingidos. Em nome de Jesus, estaremos em paz, com saúde no corpo, na alma, no espírito. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios. Senhor, e quem é o ímpio? É aquele que comete impiedade, é aquele que não anda, Senhor, dentro da tua sabedoria, dentro da tua palavra, dentro daquilo que é teu. Esse vai ser destruído, Pai. Mas nós queremos te obedecer e andar na tua palavra. Trazemos isso sobre nós, sobre o nosso corpo, alma e espírito, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E nós dizemos que, em nome de Jesus, nós faremos do Altíssimo o nosso abrigo, o nosso refúgio. Ele será a nossa habitação. E, em nome de Jesus, nenhum mal nos atingirá. Desgraça nenhuma chegará na nossa casa, na nossa mente, na nossa alma, na nossa comida, nos nossos relacionamentos com a nossa família. E o Senhor, Ele, em nome de Jesus, Ele dá ordem. Senhor, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E que eles nos protejam nos nossos caminhos, na entrada, na saída, no trabalho, nos relacionamentos, na hora que fazemos refeição, na hora que vamos dormir, quando estamos dormindo. Que o Senhor nos proteja em todos os nossos caminhos, que os teus anjos nos segurem do lado direito, da esquerda, como o Senhor tirou Ló, Senhor,
do meio daquela contaminação dos sodomitas. Tira-nos, Senhor, dos sodomitas. Tira, Senhor, o Brasil do meio dos sodomitas. Tira-nos, Pai, dos maus lugares. E também, Senhor, paralisa toda a festa que enaltece pecados na carne. Ah, Senhor, destrói isso no nosso meio, e no nome de Jesus, e que no lugar disso haja reuniões para adorar o teu nome, em nome de Jesus. Que os teus anjos nos seguram e nos tiram do meio do mal, e para que a gente não tropece nos pecados da carne, dos sodomitas, da bebida errada, da comida errada, Senhor, de comer coisas erradas que atrapalham o nosso intestino. Nós determinamos, Senhor, que estamos de pé, e debaixo do nosso pé está o inimigo. Nós pisamos sobre ele, ele não se levanta. A festa da carne, a festa maligna, ela não acontece. Ela não acontece. O som dela não sai, porque nós colocamos ela debaixo do nosso pé agora. No nosso território, ela não acontece. Diga aí, no meu bairro, na minha cidade, não acontece festas da carne, festas malignas, mas vão acontecer como Deus mandou na lua nova, seu primeiro dia do mês. Ah, nós chamamos as festas do Senhor, que elas aconteçam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso quarteirão, na nossa cidade, no nosso país, em nome de Jesus. Nós pisamos o inimigo e ele fica pisoteado debaixo do nosso pé. O leão maligno, a serpente maligna fica destruída. Porque nós buscamos ao Senhor, estamos buscando ao Senhor o nosso corpo, dando o nosso corpo nessa hora para Ele. Então o Senhor diz a nosso respeito, como se lê. Olha que profecia gloriosa no final do Salmo 91. Não sei se você já leu, mas olha que profecia, Deus falando a nosso respeito. Porque Ele me ama, Deus falando que eu, você, se nós amamos ao Senhor, Deus diz assim, eu o resgatarei. O Senhor diz, Deus nos protegerá, pois nós conhecemos o nome do Senhor. E se nós conhecemos o nome do Eterno, do Altíssimo El Elyon, do Deus que por nós tudo executa, ao Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi, Jeová Rafá, ele é a nossa cura no nosso corpo. Jeová Jirê, ele é nosso sustento. E ele é Nissi, ele é a nossa bandeira. Não existe outra bandeira, não. Não existe bandeira de escola de samba, não. Elas sejam rasgadas e destruídas. A bandeira é o Senhor. A bandeira do nosso país é o Senhor. E ele diz assim, porque eles me amam, eu os protegerei. Se eles estão clamando, eu lhes darei resposta. E em toda a adversidade estarei com eles, livrá-los-ei e os cobrirei de honra. Lhes darei vida longa e lhes mostrarei a minha salvação. Então, nós entendemos hoje, como já é conhecido, que se eu tomo a desparatização na lua cheia, meu corpo fica melhor na lua nova, para eu adorar o Senhor no primeiro dia do mês do calendário dele. Senhor, traz em nós esse entendimento, esse conhecimento. Traz em nós o entendimento da tua palavra. Liga, Senhor, o coração nosso, da nossa família, ao temor do seu nome. Liga, Senhor, o coração do Brasil ao temor do seu nome, para que nós cuidemos do nosso corpo. Eu comecei estudando a Bíblia e cheguei entendendo que ela me dá entendimento para cuidar do corpo, para que o nosso corpo, alma e espírito estejam plenamente santos, limpos, purificados e saudáveis para a vinda do Senhor, para glorificar o nome dele, dia e noite na presença dele. Então, em nome de Jesus, amém. Eu deixo para você, procure aí, ir no médico, saber como você cuida do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Vá no clínico geral e procure saber dele como fazer uma desparasitização e faça no seu corpo, faça na sua família, para que você esteja num corpo saudável, não fique irado, nervoso, e não trate mal a sua família, para que você possa, cada dia, sentar com eles na mesa e glorificar o nome do Senhor em adoração. Seja abençoado com entendimento e amor por você próprio, para você cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Em nome de Jesus. Amém.